Paz, meus irmãos, abramos a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar expondo este Evangelho, fazendo alguns comentários e exposição do texto. Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Aí na sua Bíblia está escrito aí um título: a cura do paralítico de Cafarnaum. Eu gosto sempre de dizer que esse título, irmãos, é para poder nos orientar, na verdade. Ele não está no texto original, né? Ele serve para uma orientação nossa. Só que o tema principal a gente vai ver que é outro. Vamos lá? É Mateus capítulo 9, de 1 a 8. Vamos ler juntos? Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, pois dera tal autoridade aos homens. Oremos mais uma vez. Senhor, em primeiro lugar, Senhor, fala comigo, teu servo. Fala, Deus, ao meu coração, fala à minha alma, Senhor. E em nome de Jesus, me usa como teu instrumento para falar ao coração do teu povo, através da exposição da tua palavra. Que as palavras do homem, ó Deus, se percam no vento, mas aquilo que vem do teu trono, aquilo que vem da tua boca, Senhor, encontre guarida nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Este texto, irmãos, de Mateus, como sempre eu tenho feito aqui, ele é repetido pelos outros evangelistas. Ele é repetido por Marcos no capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu vou pedir a você que está aqui no templo, e você que está assistindo em casa, ou você que vai assistir num outro momento, abra aí em Marcos, deixa um marcador na Bíblia, alguma coisa, porque nós vamos recorrer a Marcos algumas vezes. E está repetido também em Lucas, capítulo 5, 17 a 26. Mas eu vou recorrer muito a Marcos. Então nós vamos ficar aqui expondo Mateus e verificando o que é que Marcos fala sobre este assunto. Há alguns dias atrás, eu fiz uma prédica do capítulo 8 e fiz uma pergunta aos irmãos: onde Deus quer te levar? Você lembra dessa pergunta? Está lembrado dela? Este texto aqui é uma das respostas a essa pergunta. Jesus ordenou aos discípulos que eles passassem para a outra margem. Eles vivenciaram aquela tempestade lá no meio do mar da Galileia, do lago de Tiberíades. Eles desfrutaram também lá no meio do mar a bonança que Jesus trouxe depois de ter ordenado às ondas e aos ventos. Eles puderam observar, ver, presenciar a liberdade do gadareno ou dos gadarenos, daqueles dois endemoniados. Agora,
eles regressaram pelo mesmo caminho. É assim que começa o texto, dizendo: eles atravessaram para o outro lado. Tinham saído de Cafarnaum para Gadara e agora voltaram para Cafarnaum. É exatamente assim o poder de Deus. A sua vontade soberana. É Deus quem nos leva aonde Ele quer, faz a sua obra, e é Deus quem nos traz de volta quando Ele quer. Aleluia. Lembram do Salmo 121, aquele finalzinho do Salmo que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Esse último versículo todo mundo sabe qual. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Vamos repetir juntos de novo? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Deus faz a sua vontade. Deus não é refém da minha vontade, da sua, irmãos. É a vontade de Deus que é soberana, porque Deus é soberano. Quando eu começo a estudar, me parece, eu como teólogo muito pobre ainda, muito fraquinho, muito pequeno, me parece que Gadara é um apêndice ao ministério de Jesus. Jesus havia declarado que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele dá uma escapada, vai em Gadara, mostrando o que mais tarde os discípulos fariam, que era levar aquele evangelho a todos os povos, línguas, raças e nações. Jesus aqui estava cumprindo o que ele mesmo dirá mais tarde, no capítulo 10 de João, versículo 16, quando ele afirma: eu ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, aleluia. E haverá somente um rebanho, e só um pastor. Então Deus, na sua infinita sabedoria, quando ele elegeu esses que são de todos os povos, ele mesmo não fará distinção, porque só haverá um rebanho e um pastor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Efésios, né? Quando ele vai reafirmar sobre a importância da fé. De volta a Cafarnaum, os irmãos devem sempre lembrar, viu? Que é uma progressão da exposição. De volta a Cafarnaum. Cafarnaum era a sua cidade base, né? Era o seu quartel-general, era de onde ele saía na sua missão. De volta para Cafarnaum, a sua fama já tinha percorrido toda a vizinhança do Mar da Galileia. Então, judeus, galileus e alguns samaritanos vieram a Cafarnaum e se formou ali uma grandiosa multidão. Por isso, aparentemente, Jesus estava sufocado na sua casa. Ele não podia sair, porque todos vieram ao seu encontro. O evangelista Marcos, lá no capítulo 2, como eu disse aos irmãos, 2:2, quem tiver aberto, lê comigo. Muitos, 2:2, Marcos 2:2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Jesus então estava como que preso dentro de casa. É verdade que ele não está preso, há um propósito para aquilo, mas aparentemente ele está preso dentro de casa. Dito essas coisas, irmãos, é importante dizer que aquele título que está lá em cima, Jesus cura o paralítico, e alguém pode dizer, Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, na verdade não era o tema principal. Mateus, eu tenho dito isso para os irmãos, Mateus é um judeu que quer evangelizar judeus. Mateus, como judeu que quer evangelizar judeus, ele vai pegar as profecias do Antigo Testamento e provar que aquelas profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo aqui.
E eu lembro então daquilo que foi dito lá no capítulo 8, que aquela profecia de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E mais tarde eu vou falar detalhadamente sobre isso. Mateus então está apontando que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido, que Jesus é o escolhido, que Jesus é o Filho de Deus, que tem autoridade para perdoar pecados. Então Jesus é aquele que perdoa. O evangelista João, na conclusão do evangelho, ele vai dizer: esta é a mensagem do evangelho. E qual é a mensagem do evangelho? João 20, 30 e 31 diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, aleluia, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, glória a Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome, tenhas perdão em seu nome, tenhas reconciliação em seu nome. Então não adianta, irmãos, nós estudarmos o Evangelho, estudarmos a Bíblia, os Salmos, os profetas, a lei, se não entendermos que tudo que está nas Escrituras está apontando para Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O Filho de Deus, aquele que veio resgatar, aquele que João afirma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta conhecermos o Jesus histórico se não tivermos uma relação pessoal com ele. Numa linguagem muito popular entre os crentes, se não recebermos ele como Senhor e Salvador. Se não o aceitarmos nos nossos corações. Eu quero então, baseado nessa história, nesse trecho pequeno da cura e da salvação desse paralítico, da ação que os seus amigos tiveram com ele. Vou até aproveitar o dia do amigo, viu, João Nilson, presbítero? Não foi proposital não, viu, Tiago? Mas aproveitando que está falando do dia do amigo, este texto fala de 4 amigos, né? Então, aproveitando aí, eu vou dar uma pinceladazinha de amigo, mas não está no sermão não, viu? Aqui também é um apêndice do pregador. Quais características que esses rapazes, que esses irmãos, que esses homens apresentaram, demonstraram de uma fé verdadeira? Estou tirando o foco agora de Cristo para mostrar Cristo na vida deles. Então, o importante não são os rapazes, o importante é Cristo. Mas como é que Cristo transparece, aparece, é visto na vida deles? Onde é que está a manifestação da fé verdadeira na vida desses rapazes? Vejam aí, versículo 2. Todos juntos, até a palavra leito. Versículo 2, todos juntos. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vamos de novo? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. O evangelista Lucas diz: ora, aconteceu que naqueles dias estava ele, Jesus, ensinando. Achavam-se ali assentados os fariseus e os mestres da lei. Marcos vai chamar esses mestres da lei de escribas. A verdadeira fé cristã é voltada para Jesus. Ela aponta para Jesus. O apóstolo Paulo, quando vai se deparar com os judaizantes, quem são os judaizantes? Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas não entenderam direito o cristianismo. Aí ficavam voltando para o judaísmo, como se dissesse não, porque eles ensinavam: é necessário primeiro ser judeu, cumprir a lei judaica, para depois se tornar cristão. Tem muita gente que ainda anda pensando assim, né? Alguns aí fora ainda ensinam isso. Irmãos, Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai deixar claro que é somente Cristo. Não há uma outra coisa, não há um outro pré-requisito. Observem que esses rapazes, eles tinham uma revelação ainda parcial. Eles ainda, presbítero João Nilson, não acreditavam no Salvador, no sentido de salvar mesmo.
Eles viam Jesus como um mestre, como um profeta. Lá no capítulo 8, Jesus tinha repetido aquilo que Lucas vai registrar no capítulo 4, que é a profecia de Isaías. E agora segue a profecia na sua íntegra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí Lucas conclui essa profecia de Isaías dizendo: e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Aleluia. Eles ainda não tinham essa revelação completa. Mas apesar de não terem uma revelação completa, eles tinham uma revelação parcial de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, não inspirada. A revelação é inspirada, mas o que estava neles era iluminado, iluminados pelo Espírito Santo, e isso apontava para Jesus. Isso é coisa gloriosa, pastor Cândido, porque nossos irmãos dos evangelhos, eles ainda não sabem tudo. O próprio João, a quem Jesus diz: esse é o maior de todos. O próprio João, que ouviu a voz de Deus dizer: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Como homem, como eu e você, imperfeito, uma hora ele fica na dúvida: Jesus, manda dizer, o Senhor é o Messias mesmo? Ou é necessário nós esperarmos outro? Então imaginem que aqueles rapazes estavam assim. Mas apesar de não conhecerem a Bíblia toda, apesar de não entenderem os desígnios todos, eles entendiam que o Espírito de Deus estava sobre Cristo. E eles olharam firmemente para Cristo. E eles não mediram consequências de estar na presença de Cristo. É verdade, irmãos, que naquele lugar, naquela casa, estava a elite. E estava a nata dos religiosos. Pelo menos 2 grupos estavam ali: os fariseus e os escribas. Os mais religiosos. Não há um relato do evangelho aí de que os saduceus estivessem lá, nem os levitas e sacerdotes, mas a nata da teologia, a nata da interpretação da Bíblia, a nata dos pergaminhos estava lá. Então seria comum se esses irmãos, se esses 4 rapazes e o paralítico buscassem os religiosos, mas eles não buscaram os religiosos. Eles olharam unicamente para Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Aleluia. Olharam somente para Cristo. É como se eles estivessem lendo de novo o profeta Isaías, quando diz: olhai para mim. Não é para mim o profeta. O profeta está dizendo o que disse Deus. Olhai para mim, Deus, né? Olhem para Deus e vocês serão salvos. Irmãos, eu queria aproveitar aí o dia do amigo. Não disse que ia aproveitar o dia do amigo? Que tipo de amigo você é? Ou com tipo de amigo você anda? E aí, Sofia? Que amiga você é? Quem são as suas amigas na escola? Você é aquela que pega seus amigos, suas amigas e as leva ao Salvador, apresenta ao Salvador? Ou você é aquela que apresenta a qualquer coisa? A professora, a música, aos jogos virtuais, aos jogos físicos, às ideologias, aos pensamentos. Quem é você? Que tipo de amigo você é? Ou com que tipo de amigo você anda? Você é alguém que tem certeza, convicção da sua fé? Você sabe a quem você tem seguido? E por isso você consegue conduzir outras pessoas a este caminho? Ou você é aquele que anda titubeando, anda tremendo nas pernas, não sabe direito o que falar, não sabe direito no que crê, não sabe nem em quem é que você crê corretamente?
Você tem depositado a sua fé e a sua esperança em Cristo, em Deus o Pai Todo-Poderoso? Pastor Paulo nos lembrou hoje de manhã no estudo, não no sermão, no estudo, que nós estamos num mundo em confusão. Pastor Cândido usa essa expressão muitas vezes. Nós estamos num mundo em confusão. É guerra no Oriente Médio, é guerra na África, é guerra lá no leste europeu. E quando não se fala de guerra bélica, guerra militar, tem as guerras econômicas, os tarifaços e os tarifaços, e as ideologias, e alguém pode estar desesperado. Os índices, irmãos, mostram que algumas empresas, as empresas de tecnologia, perderam trilhões. Você não sabe nem o que é isso. Empresários perderam trilhões por causa desses tarifaços que por aí aparecem. E você que compra ação, que tem dinheiro para aplicar em ação e faz isso, como é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua confiança? Você tem confiado no presidente, confiado no governo, confiado nos sistemas, confiado nos bancos, confiados nas coisas desta terra. Cadê o homem do celeiro? Produziu grande fartura, houve grande fartura na sua fazenda, e ele disse: vou derrubar esses celeiros e construir celeiros ainda maiores. E ele achava que estava fazendo um grande negócio, e disse assim: minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens em depósito muito, para viver muito tempo. E Jesus então diz: tolo, louco, numa linguagem bem baiana, abestalhado. Jesus não falava baiano, né? Quem fala baiano é pregador. Abestalhado. Hoje te pedirão a tua alma. E isso tudo que você construiu, isso tudo que você preparou, isso tudo que você guardou, para quem será? Muitas vezes para os filhos ficarem se matando uns aos outros, para herdar aquilo que eles nem produziram. Eles estavam confiando em si mesmo. E você? Em quem você tem confiado? E você, em quem tem levado o seu amigo confiar? Em segundo lugar, irmãos, eu vou continuar no versículo 2. Parece que é um sermão de um versículo só, viu, Jonilson? Versículo 2 de novo, até a palavra leito, todos juntos. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Até aí, vamos dizer de novo? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Os evangelistas Marcos e Lucas vão dar mais detalhes do que Mateus. Me parece que Mateus aqui foi muito reservado. Marcos não, Marcos vai dar detalhes, que eu gosto dos detalhes de Marcos. Então Marcos capítulo 2, versículos 3 e 4. Marcos 2, 3 e 4, todos juntos? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Que coisa gloriosa! 4 homens carregando um paralítico pelo meio da rua. Se fosse nos nossos dias, uma cadeira de roda, né? Hoje tem cadeira de roda até motorizada, né? Poxa, cada vez a coisa fica mais rápida. Tem quem conhece um pouco cadeira de roda, tem uns que montam e desmontam, parece Playmobil, para botar dentro do carro e tal. Há uma mobilidade, isso é para facilitar a mobilidade das pessoas, a inclusão delas. Naquele tempo não era assim. Eram 4 homens que improvisaram, que fizeram uma maca e que trouxeram o seu amigo para ver Jesus. Eles praticaram uma boa ação. Praticaram uma boa obra. Prestou atenção aí? Praticaram uma boa obra. Gente, não, tem que ficar claro na nossa cabeça para nós não ficarmos indo e voltando no mesmo assunto. Porque senão o pregador fica repetitivo. As obras não salvam. As obras são resultados de uma fé salvadora. Amém? As obras não salvam.
né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As obras não salvam, mas as obras demonstram uma fé verdadeira. Ô, meu irmão, presta atenção. Se você é um crente que não pratica boas obras, talvez você ainda não seja crente. Ou seja, um crente muito michuruca, porque ainda não entendeu o evangelho. Porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos praticar as boas obras. Esses 4 amigos, ó, o dia do amigo, esses 4 amigos poderiam ter feito uma oração em casa. Vamos dar as mãos aqui, vamos fazer um culto online hoje, fazer aquela oração, vamos ficar em casa, orando. Esses 4 amigos, irmãos, poderiam ter feito como o centurião, mandar alguém pedir a Jesus. Esses amigos poderiam ter feito como Jairo, como a mulher Sírio-Fenícia, deixou quem está enfermo em casa e foi lá aos pés de Jesus apresentar as suas preces. Eles no coração disseram: não, Senhor, nós não vamos ficar em casa, não vamos fazer culto online, não vamos fazer oração secreta, nem vamos sozinho, nós vamos levar, é o enfermo lá, vamos levar o nosso amigo para conhecer Jesus, para ser curado por Jesus. É verdade que ele não vai ser só curado, ele vai ser salvo. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo, em outras palavras, a tua fé te salvou. Então tem salvação vindo por aí. Mas eles não se contentaram em ficar do lado de fora. Eles foram lá levar o paralítico. Se não bastasse isso, já era difícil, né? Sair na rua com uma maca, carregado e tal, não se diz a distância, já era difícil. Mas quando chegou lá, o que aconteceu? Tinha uma multidão. E quantas vezes, irmãos, nós até começamos uma boa obra, até iniciamos uma boa atitude, mas na primeira dificuldade, um olha para a cara do outro e diz assim: vamos voltar? Não, isso aí é de Deus, um sinal de Deus para a gente não fazer, né? Isso aqui era fruto da nossa vontade, vamos voltar para casa. E eles disseram: não, daqui a gente não sai. A gente vai levar a bênção hoje. Eu vim aqui para buscar a minha bênção. Você veio buscar a sua bênção, eu também vim buscar a minha bênção. Este é o meu lugar, eu não saio daqui enquanto a bênção chegar. Só saio daqui quando a bênção chegar. Você pensa que é só o pastor Paulo que sabe os hinos antigos, é? Eu também sei, viu? E os pentecostais também sei, viu, minha irmã? O da Assembleia também eu sei. Então, irmãos, não colocaram dificuldade. Não se esmoreceram, não se entristeceram, muito pelo contrário. Nós não podemos romantizar esse texto. Não, um passe de mágica, eles estavam lá no meio da multidão e depois estavam lá perto de Jesus. Não, irmão, eles tiveram que providenciar uma escada. A escada não aparece no texto. Aí eu lembro de Jonilson, viu, Jonilson? O sujeito oculto, aqui, o personagem oculto, a escada oculta. Ou foi uma escada ou foi um andame. Não tem outra coisa aqui. Olha, Jonilson, ou uma escada ou um andame. E subiram. E começaram a tirar as telhas. Gente, tem sujeito oculto nesse lugar aí. Porque, imagine, você está sentado na sua casa e alguém começa a tirar a telha. Todo mundo fica parado, né? Como se nada tivesse acontecendo. O clima é tão espiritual. Uns criticaram. Uns reclamaram. Outros zombaram. Mas apesar da zombaria, apesar da reclamação, apesar do mal-estar dos outros, eles tinham um foco e eles não abriram mão do foco. Eles foram porque eles estavam na presença de Jesus e eles queriam estar na presença de Jesus.
Eles não retrocederam, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, e isso também ele ceifará. Ai, pastor, aqui não é pregação neopentecostal não, viu? Mas o indivíduo quer emprego. E não foi no Cine nenhuma vez. Nem Cine, nem no Cine, nem mandou um currículo, nem foi para a entrevista, acordou tarde e disse assim: eu quero um emprego. Você quer emprego como? Se você não vai atrás, se você não busca. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele fará. Eu tenho gente jovem aqui, tem um adolescente aqui que querem ir para o IFBA. E querem mais tarde ir para a UFBA. E querem ir mais tarde para as grandes faculdades. Está estudando? Está fazendo dever de casa? Tá. Nas férias, pegou o livro para estudar? Melhorou a redação? Escreveu uma redação por semana? Procurou o professor de história da igreja? O professor de história daqui da igreja para lhe dar uma aula de história? Não, porque eu vou perguntar ao meu pai e minha mãe se ele quer que eu passe na UFBA. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, porque o que semeia para a sua própria carne, olha que interessante, o que semeia para a sua carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, aleluia. E conclui Paulo dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos, porque o bem que Deus é Ele quem nos dá recompensa. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nós temos a história do juiz iníquo e da mulher, da viúva pobre. Lembram disso? E Jesus diz qual é a intenção dessa parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pastor Cândido, oração também é boa obra. Às vezes eu saio para evangelizar, a pessoa não quer nem receber o folheto. Não diga assim: e eu posso orar por você? Eu posso orar por sua casa? Eu posso orar pelo seu filho que está doente? Eu posso orar pelo seu emprego? Eu posso orar pela sua saúde? Pois é, havia naquela mesma cidade uma viúva, e essa viúva todo dia lá diante do juiz lhe dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O juiz então chegou à conclusão e disse: é verdade que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Jesus então, pegando essa história que ele mesmo contou, esta parábola que ele mesmo contou, ele diz: considerai o que diz o juiz iníquo. Prestem atenção o que diz o juiz iníquo. Não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Pregação de hoje de manhã. O ler da pregação de hoje foi para mim, não foi para ninguém não, né? A minha oração foi para a Gabriela, mas a pregação de manhã foi para mim, foi carapuça. Deus falou comigo. Deus é quem está defendendo a sua causa. Deus é quem está julgando a sua causa. Deus é o seu advogado. Deus é o seu intercessor. Deus é quem peleja por você. Então preste atenção. Deus pode parecer demorado, mas Deus não é demorado. Deus vem no tempo certo, porque o tempo certo é o tempo de Deus. E Jesus então conclui essa parábola dizendo: contudo, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? Você tem esperado pacientemente no Senhor? Você tem buscado a Deus com sinceridade do seu coração? Que tipo de amigo você é? Com que tipo de amigo você anda? Me diga aí, Arthur. Me diga aí, Miguel. Miguel estava até dormindo. O pai de Miguel chegou e ele acordou. Pode dizer ao pai que está no culto. Que tipo de amigo você é? Com que tipo de amigo você anda? Com aquele que lhe ensina as travessuras? Lhe ensina as coisas ruins? Ou você é aquele que incita as coisas ruins? Ou você é aquele que faz o certo?
e ensina a fazer o certo, mesmo que isso lhe dê muito trabalho, porque foi muito trabalho. E eles foram persistentes, porque sabiam que este trabalho seria recompensado pelo Senhor da glória. Aleluia. Para concluir, irmãos, em terceiro lugar, como é que esses rapazes demonstraram a fé verdadeira? Vejam aí de novo no versículo 2. Só estou falando do versículo 2. O John Nilson, se fosse lexo contínuo, e a gente ia até ano que vem. Versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Irmãos, há uma coisa aqui que é gloriosa, que eu disse assim, ó, não romantizem o texto. Não há como romantizar esse texto. Vocês viram tudo o que aconteceu. Eu queria lhe perguntar, fazer uma outra ilustração. Você já viu alguém trabalhar com mudança? Mudança de móveis grandes, um guarda-roupa montado, uma estante montada, uma geladeira. Mário que trabalhou lá com refrigeração, uma geladeira. Já viu subir escada com a geladeira? Que há um grito, levanta o braço, baixa o braço, baixa a mão, segura para cá, segura para lá. Eu olho para não derramar para cá, olho para não derramar para lá. Tem gente que nem sabe que tem óleo na geladeira, né? Pensa que o óleo está dentro da geladeira. Já pensaram nisso? O texto está falando disso, irmão. O texto está falando exatamente disso. De 4 pessoas que estão caminhando na rua com um paralítico e daqui a pouco vão ter que subir uma escada. Como é que sobe uma escada com um paralítico? Amarra onde? Aí alguém diz, levanta que está escorregando, vai cair, segura para cá, segura para lá. E como é que sobe no telhado com um paralítico? E como é que desce o paralítico onde Jesus está? Com as cordas, olha, a cabeça está vindo para cá, a perna está indo para lá. Percebe que não é romantizar o texto, é isso que está acontecendo neste texto. Pois é, no reino de Deus é exatamente assim. Tem muita gente reclamando, tem muita gente zombando, tem muita gente falando mal de você, tem muita gente falando mal do sermão, tem muita gente falando mal da sua aula, tem muita gente falando mal da sua SAF, tem muita gente falando mal do seu coral, tem muita gente falando mal daquilo que você faz, tem muita gente falando mal daquilo que você não faz, tem muita gente falando mal, mas no reino de Cristo é exatamente assim. Não há um grande nem um pequeno. Todos são importantes no reino, todos são importantes no corpo. Cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um com seu ministério, cada um com sua atividade. Todos precisam trabalhar em harmonia. Cadê Edel? Cadê pastor Cândido? Em harmonia. Eu gosto de dizer, ao invés de harmonia, em sinfonia. Pastor Cândido, que tocava na banda da Marinha, né? Eu digo assim, era o emprego da vida dele, né? Ser militar na banda. Enquanto o pessoal está correndo atrás de bandido, dando tiro para lá e para cá, planta lá tocando. Ei, vida boa. O clarinete, pronto, estava lá, numa boa. Isso aqui é uma forma de brincar, viu, irmãos? Mas no dia que a banda toca, todos aqueles sons diferentes, 2, 3, 4, 20, 30 instrumentos diferentes, precisam cada um tocar o seu som, não é um entrar no som do outro. Cada um tocar na sua melodia, não na melodia do outro. Mas todos tocam juntos uma mesma harmonia. Então nós temos ali uma sinfonia. Que coisa gloriosa. Diga amém, meus irmãos. Amém. Assim é a igreja de Deus. Você não é menor do que ninguém. Você é tão importante quanto o outro. Então preste atenção, meu irmão. Essa igreja depende primeiro de Deus. Nunca roube o lugar de Deus. Essa igreja depende de Deus e de que você coloque o seu dom, o seu talento em ação. Você precisa trabalhar para o reino. Porque quando você trabalha para o reino, eu sou edificado. Pastor Paulo é edificado. Ana Maria é edificada. Anita é edificada. Fernanda é edificada. Quando você coloca o seu dom e talento a serviço do Senhor. Em compensação, quando você não coloca o seu dom, nem o seu talento ao serviço do Senhor,
a obra de Deus fica mirrada, fica complicada. Por quê? Porque você desprezou aquilo que Deus lhe deu. Aí se você é pentecostal, diz assim, mas eu não quero esse dom, não, eu quero outro. Eu quero o dom de Tiago, eu quero o dom de Júcio, eu quero o dom de Leda. Esse meu dom é tão fraco, você não entendeu ainda a importância que Deus lhe deu no reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, de quem todo o corpo, e nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, crescendo em amor. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Está na hora, irmãos, de nós olharmos para aqueles rapazes lá, aqueles 4, e descobrirmos o que é que eu posso fazer no reino de Deus. Para que é que Deus me trouxe para esse reino? Para que é que Deus me trouxe para essa igreja aqui na Boca do Rio? Qual é a finalidade que eu tenho nesta igreja? Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, conclui dizendo: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor, aleluia, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, glória a Deus. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus fica alegre. Você prestou atenção nisso? Deus fica alegre quando você oferece o seu sacrifício de louvor. Deus se alegra, se compraz quando você confessa o seu nome. Deus se compraz quando você pratica o bem e a mútua cooperação. Aproveitando esse dia do amigo, eu quero lhe perguntar, meu irmão, que tipo de amigo você é? Com que tipo de amigo você anda? Com aquele que critica? Aquele que zomba? Aquele que desdenha? Aquele que não tem tempo? Aquele que debocha? Aquele que maldiz? Ou você é aquele e anda com aquele que está disposto a fazer acontecer? Aquele que tem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra positiva, uma palavra de fé, não uma palavra tola, mas uma palavra de fé. Nós estamos diante de 4 homens que levaram seu amigo ao Salvador. E naquele mesmo dia, aquele amigo recebeu a vida eterna, quando a Bíblia diz: Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhes: perdoados estão os teus pecados. Que Deus perdoe os nossos pecados. Que Deus nos ilumine a mente, a visão, e que Deus nos dê um coração prontos a lhe servir em todo o tempo. Amém.